Olá a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos então para nós irmos, ou darmos continuidade ao nosso tema e mais uma vez nós irmos trazendo aí orientações, explicações referente aos Yoga Sutras, de Patanjali. Nós tivemos dois vídeos anteriores, onde nós trouxemos algumas premissas, alguns resumos do Sutra de número 23, que vem falar sobre esta autoentrega a Deus. E o objetivo da parte 1 e parte 2 não era expressar todo esse tema na sua integridade, até porque esse tema ele é um tema bastante amplo dentro dos Yoga Sutras, ele se estende do Sutra de número 23, da seção de número 1, e ele se estende aí praticamente até o Sutra de número 30, Então nós temos aí alguns sutras, que vêm debater sobre este assunto, Então esse assunto ele não se esgota. Até mesmo o Patanjali, e o próprio Taimini, no qual nós estamos aqui nos baseando, eles fazem algumas colocações, mais principalmente Taimini faz uma colocação dizendo que Patanjali não quer, com esses sutras, trazer todo o tema, até porque essa é uma das vertentes, um dos caminhos, que é da autoentrega, que é o caminho da Bhakti Yoga, é o caminho para se atingir Samadhi. Então ele vem trazer uma amplitude do assunto. Claro que o yogi, a partir do momento que absorve esse assunto, vai se aprofundar nesse tema e aí vai ver que tem uma vertente muito grande de informações. E é isso que a gente tentou fazer, desse sutra da parte 1 e parte 2, do sutra de número 23, além de trazer um introdutório, trazer algumas premissas, trazer algumas bases, colocar já dentro de você, colocar no teu íntimo, colocar no teu âmago, algumas questões para você começar a meditar, começar a colocar alguns pontos para você começar a analisar de uma forma interna o que realmente externo acontece. Então nós começamos a falar para vocês sobre leis, nós começamos a falar para vocês sobre leis universais estabelecidas, leis universais que são imutáveis, leis universais que são invioláveis, são indeléveis, invioláveis, e aí a gente começa a ver algumas questões, que de forma humana nós tratamos de outra maneira. Nós, de forma humana, nós viemos tratar essas questões sempre de outra maneira. Nós sempre queremos buscar jeitinhos, nós sempre queremos buscar meios e modos de estar buscando a realização dos nossos desejos. Então a gente faz aí inúmeras séries de desejos, de pedidos, de solicitações, de barganhas, e a gente começa a ver que existe uma lei que ela é incólume a tudo isso, que é uma lei pré-estabelecida, uma lei que ela pode até mesmo ser elástica, num sentido muito amplo de se observar, porque ela é ela é muito aberta, ela é ampla, ela é muito maior que toda a nossa humanidade, ela se estende de uma forma universal, mas que ela tem um regramento, que mesmo assim há um regramento, há um direcionamento. Nós conceituamos também, na parte primeira, alguns conceitos de Deus. Aí nós devemos o questionamento para você, o que era Deus, aí você começou a pensar, o que é Deus, a forma que você vê Deus, e a gente colocou alguns pontos a ser considerados para você meditar nesse tema, o que é Deus? As pessoas vão dizer assim, Deus é o tudo, Deus é o tudo. Aí a gente fez uma colocação que Deus não poderia ser simplesmente o tudo, porque Ele foi o criador da possibilidade do tudo, Porque se Deus fosse tudo, Ele estaria ou se igualando a esta qualidade, ou sendo medido por esta qualidade do tudo. E Ele não pode ser medido por essa qualidade, ele tem que ser equânime, Ele tem que estar acima de tudo isso, Ele tem que estar acima, senão não é Deus, senão ele está competindo com outras forças dentro, do sistema, do tanto físico, espiritual, do meio que nós habitamos, com o conhecimento que nós temos e das coisas que nós não conhecemos. Aí nós colocamos também, nós fizemos uma colocação de que Deus é nada,
né? Deus é o nada. Aí nós falamos para você que para Deus, né, para essa questão do nada, essa possibilidade de existir o nada também foi criada por Deus, né? Não pode existir essa mesma qualidade, né, essa mesma colocação de Deus ser o nada, ela não pode existir da mesma forma que nós falamos sobre o tudo. Porque não pode haver algo que compete a Deus. Então, o próprio nada, a não existência, as trevas totais, trevas absolutas, também é uma criação de Deus. Porque se Deus não houvesse criado o nada, né, ou o nada tivesse existido por si só, haveria algo que compete a Deus e Deus não seria não seria o princípio de todas as coisas. Então, eu te fiz muitas conjecturações sobre esse fato, o objetivo não era te entreter, não era fazer entretenimento, né? Nós comentamos também sobre alguns pontos sobre leis kármicas, né? Leis de causa, leis de efeito, tudo isso para nós entrarmos nesse tema para tentar explicar para vocês o que é esta auto-entrega a Deus. E o tema, gente, ele não se esgota, ele é um tema muito limitado. Eu peguei essa linha de raciocínio, essa linha para caminhar, mas não significa que essa linha está trazendo a amplitude do tema. Ele apenas está trazendo um direcionamento, no qual esse direcionamento ele vai mexendo, né? Ele vai mexendo com o teu íntimo e ele vai fazendo com que algumas potencialidades internas, algumas potencialidades, os seus agregados evolutivos, coisas que você já tem dentro de você, elas vão sendo mexidas e sendo automaticamente retiradas de dentro de você. Porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente não está fornecendo aqui conhecimento, até porque o conhecimento nós não temos, mas nós estamos aqui fornecendo estímulos para que você tire de dentro de você mesmo a capacidade que você já tem, porque nós como Purusha, como a consciência, né, como fragmentos da consciência universal, da totalidade que somos, já temos esse conhecimento dentro de nós. Então foi muito bonito, né? Foi muito bonito esse pré-contato que nós tivemos, ou esse contato com esta forma de raciocínio que nós tivemos com esta base, né? A base dos Yoga Sutras, né? Abordando essa questão, esse tema tão bonito, né? Ou pela entrega a Ishvara Pranidhana, né? A Deus, para nós poder entendermos de uma forma a Deus. Nós passamos então esse conceito abstrato e esse conceito geral, né, na parte 1 e parte 2. Agora nós vamos então para o Sutra de número 24, tá? O Sutra de número 24, que ele vem abordar sobre o karma, né? Ele vem falar sobre de uma maneira do karma, e ele vem dizer que esse Purusha particular, ou seja, ele está colocando Deus como uma consciência suprema, e essa consciência suprema, ela é incólume às aflições da vida. Então, ou seja, por mais que nós tenhamos, né, que nós estamos aqui neste mundo, neste campo de experienciações, e nós estamos toda hora, a todo momento, né, criando situações, participando de situações, mudando direções, né, de infinitas possibilidades, isso não quer dizer que nós estamos fazendo com que esta consciência universal, essa consciência divina, essa consciência de Deus, ela seja alterada. Porque é muito interessante isso, não se pode a consciência ser alterada pelas nossas atitudes, porque Deus, ele é equânime, ele é incólume, ele é algo que existiu, sempre existiu, sempre existirá e sempre vai existir, ele é o infinito, né? Ele é o infinito, não pode ser tratado de outra forma, não podemos definir Deus como sendo um ser finito, não pode se definir dessa maneira, porque senão ele não seria Deus. Então nós colocamos Deus, né, como um ser infinito, então ele não pode se moldar, ele não pode se transformar, ele não pode se modificar mediante as nossas ações. Mas antes de nós entrarmos no tema, é muito interessante nós trazermos alguns outros princípios, é muito interessante nós trazermos algumas outras bases para que, com muita reflexão, com muita tranquilidade, com muita cautela, a gente pode estar construindo um raciocínio sólido, para que quando você pegar todos essa gama de vídeos que nós vamos ter aí do Sutra 23, estendendo-se mais ou menos até o Sutra de número 30, você possa não ser um doctor no assunto, porque a gente não vai conseguir em nenhum momento estar passando tudo, nós somos limitados, nós somos falhos, né? Quando nós colocamos a mente no meio do circo das situações, né? No meio desse cerco de situações, sempre vai faltar algo.
sempre vai faltar água. Mas entregar para você uma base suficiente, uma base sólida, para que você possa agregar com você ou que possa te dar uma base introdutória para toda a gama de conhecimento que você vai vir ter no futuro com os teus estudos. O que é interessante nós falarmos? Para a filosofia yogi, nós falamos sobre Deus, né? Nós estávamos falando agora há pouco no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre Deus. Aí nós falamos que Deus, ele é o tudo, né? Deus, ele é o tudo, Deus é o nada, Deus é o alto, é o baixo. Essas faculdades, essas possibilidades de existir só existem porque foram criadas por Ele. Nós estamos falando sobre Deus é infinito, né? No sentido amplo, porque por mais que nós estudamos, vemos, percebemos e vamos tentar compreender esse espaço físico gigantesco, mais nós vislumbramos, mais assim, a própria ciência fica apavorada, vendo que tudo, né, que tudo está crescendo, está aumentando. Até mesmo há uma teoria da ciência, né, que eles falam que o universo está se expandindo, né? É uma teoria, ou seja, não pode ser uma afirmativa, mas podemos dizer, quem sabe, será que não seria um grande movimento do universo? Claro que eles olharam que as estrelas vão para cá e vão para lá. Pode ser que seja apenas um grande movimento dentro dessa infinidade de outros movimentos que a ciência ainda há por descobrir, Mas nós temos que começar a ver e compreender que nessa amplitude, só para me fazer o fechamento aqui, antes de entrar nessa parte da amplitude, nós vemos que quando também nós vamos para o interno, né, o micro, o macro, o micro, depois do macro, o micro também é infinito. E até mesmo nós vamos ver, quando a gente fala que o micro é infinito, por mais que eu vou dando zoom, pegando partículas e observando, eu jamais vou chegar ao final do universo. Porque o universo, ele é infinito, né? Então, se ele é infinito para o alto, ele tem que ser infinito para baixo, porque senão não haveria infinitude, haveria uma finitude, ao contrário do que nós temos em mente do universo. É muito interessante nós imaginarmos que hoje, apesar de nós termos uma definição física, né, do que é uma medição, a nível, né, universal, não se tem como medir. As coisas são relativas. O que são relativas? Elas estão sendo mensuradas pelo olho do observador, mas que nós não conseguiremos, né, se nós estivéssemos fora desse meio de observação, nós não conseguimos medir as coisas. As coisas são relativas. O que é algo minúsculo, né, microscópico, e o que é algo gigantesco, dentro de proporções e medidas ainda infinitas e muito desconhecidas pela ciência e por nós, seres humanos. Hoje nós vemos assim, o ser humano é 1 metro, mas esse 1 metro, em outro parâmetro de medida, vamos fazer uma suposição que existem seres, né, ali no Sol. Será que esse parâmetro de medida é o mesmo para eles? Será que isso aqui não é apenas um parâmetro humano de medição, de medir, de observar as coisas, de calcular as distâncias, né, e tudo mais? Claro que a gente vai ver que somente são parâmetros humanos, então esses parâmetros humanos não são aplicáveis em outros parâmetros. Até mesmo as leis da física nossa que nós conhecemos, que nós temos dito que somos cultos, pode ser que elas não sejam nem aplicáveis, né, em outras localidades do universo, em outras galáxias, em outros sistemas. Elas podem ser que nem consigam ser aplicadas porque lá são outras leis que regem. Então tudo é relativo. Claro que nós estamos observando as coisas mediante, né, o nosso campo de observação. E quando a gente mede, mensura as coisas com o nosso campo de observação, nós observamos do nosso modo. Então a gente vê algo ali, a gente pode dizer, olha, aquilo ali é grande ao meu olhar. Aquilo ali é pequeno ao meu olhar, né? Varia da forma que varia de observador para observador, mas tudo isso é um olhar de perspectiva, é um olhar de um ponto e que nada se compara observando de um outro ponto. Imagine hoje nós olhando, né, olhando a estrutura deste banco que está atrás de mim, na nossa visão. Agora imagine uma formiga observando a estrutura desse banco. A formiga vai ver uma gigantesca construção, uma obra que ela desconhece talvez, muito gigantesca, e para nós a gente vê um banco médio. Agora imagine se existisse um gigante de 4 metros de altura.
qual é a perspectiva que ele observaria esse banco? Como um instrumento, uma coisa pequena, né? Já é pequeno. Então varia conforme o observador, tá? Muito interessante, acho que esses pontos. Agora voltando então ao tema que nós íamos dar abertura, e aí eu só fiz o complemento com essas informações. Nós temos que entender o yoga. Ele trata o universo, e não é o yoga que trata isso, na verdade a definição de universo é essa, o yoga apenas tem que comprovar que esta é a definição, que nós temos Deus como a suprema consciência de todo o universo. Se ele é onisciente, onipotente, né? Se ele tem esse oni, né? Atribuído a Deus, está em tudo, tudo interpenetra, tudo interpermeia, está em todo lugar, desculpa se eu errei a palavra, tá? Está em todo lugar, está em todas as coisas, está em tudo, está se manifestando, não está se manifestando, está construindo, não está construindo, está devorando e está refazendo, regenerando e reformando e fazendo outras formas, está sendo trabalhador pela evolução e pela não evolução, todas as infinitas possibilidades do campo que nós vamos fazer, a sua consciência tem que estar agindo. Então, ou seja, eu sou uma manifestação da consciência de Deus, aqui é uma manifestação da consciência divina, essas ferramentas que estão aqui, esse chão é a manifestação da consciência divina, essa câmera, você, tudo é manifesto da consciência divina. Isso que nós estamos vendo apenas com os 5 sentidos. O que nós não vemos através dos 5 sentidos também são manifestação da consciência divina. Tudo, tanto no grau espiritual quanto no grau não espiritual, na classificação de todos os mundos, né? Todos os mundos conhecidos pela capacidade do yoga, né? Do yoga. Todos eles são uma expressão dessa consciência. Mas nós começamos a ver que existe então a grande consciência, né? A Maha consciência, o Mahashivara, né? O Mahashivara. Quem é o Mahashivara? É esse Deus gigantesco, esse Deus que abrange todas as coisas, mas também nós podemos observar que dentro desse grande teatro, as menores consciências, que são gigantescas em seus volumes. O que são as menores consciências? As menores consciências. Nós podemos observar que cada centro cósmico, cada galáxia, cada sistema solar, né, cada mundo, cada planeta, ele é uma consciência. É um fragmento desta Maha consciência, né? Dessa Maha potestade, desse amplo Deus, né? Desse amplo Deus. Então a gente começa a ver que eu sou uma consciência divina na expressão que eu me manifesto. A Terra, ela é uma consciência divina, ela é um Ishvara, né? Ela é um Ishvara no grau da consciência que ela expressa. Ou você acha que as coisas que nos rodeiam aqui, elas se manifestam por acaso? A gente acha que as leis da natureza, as leis físicas que se aplicam a esse mundo, elas se manifestam aqui por acaso? Que o direcionamento evolutivo que a Terra tem, ela se ocorre por acaso. Aonde que está a consciência que é o centro de comando de tudo isso? Qual é a consciência que faz o centro de comando da Terra? Como que a Terra avança, como ela evolui, como ela sai de um ponto, né, no qual nós buscamos pelos arquivos históricos que tudo era deformidade, né? Nós vemos aí, segundo os estudos da ciência, né? Da história da ciência, períodos em que o homem andava na Idade da Pedra, depois veio o período da Idade da Pedra Lascada, aí veio o período do domínio dos metais, veio o domínio de uma escrita, o homem sai de uma condição animalizada e ele se estende a uma condição mais espiritualizada que nós encontramos hoje. Quem é que está no volante de tudo isso? Quem é que está dirigindo todas essas experienciações? Quem é que conduz toda essa situação? É uma consciência planetária, né? Existe, então, o centro da consciência do planeta Terra. Todo o agregado, eu posso somar todos os 7 bilhões de humanos, mais de 7 bilhões, né? Podemos estar somando todo o segundo reino, que é o reino animal, podemos estar somando todo o reino vegetal, e podemos estar somando todo o reino mineral e toda a lei, as leis e os fenômenos que fazem com que isso coexista dentro desse globo, podemos dizer que tudo isso é a consciência da Terra. Então nós classificamos que a Terra é um Ishvara.
A Terra é um Ishvara. A Terra por si só, ela é uma consciência. A Terra por si só é um fragmento do Mahishvara, dessa grande consciência. Nós podemos observar agora em uma outra escala. Nós podemos estar observando dentro dessa outra escala, nós podemos observar o nosso próprio sistema solar. Nós vemos hoje o Sol como seu núcleo, nós vemos hoje os planetas que giram em torno desse Sol. Agora, o que faz, né? O que faz que se estabeleça essa lei? O que faz que exista uma luz, né, que chega até nós, que nos aquece, que faz com que trabalhe toda essa maquinária, essa engenharia? Como é que esses planetas estão, né, segurados, presos ali dentro dessa linha do espaço-tempo? Estão todos eles concentrados dentro dessa célula, dessa grande célula de experienciação. Então a gente vê que existe uma consciência por trás de tudo isso. Nós começamos a observar que o Sol, sendo um grande núcleo, ele passa a ser um grande centro da consciência. Só que todo o sistema forma a consciência solar. A gente vê muitas vezes falar, né, ainda mais nós aqui do Ocidente, nós ocidentais, nós vimos falar muitas vezes que os antigos adoravam o Sol. Eles eram, as pessoas assim, eles eram profanos, né? Porque eles não idolatravam a Deus. Eles tinham o Sol como sendo o Deus deles. Agora, para você entender qual é o conceito de adoração do Sol, era esse. Eles sabiam, respeitavam, entendiam que havia uma amarra consciência que é equânime, né, a todo o sistema universal conhecido através dos sentidos e aqueles conhecidos através das meditações profundas em Samadhi. Mas compreendiam e sabiam que o Sol é o centro cósmico de todo o nosso sistema solar. Não somente o Sol como sistema de fornecimento de luz e calor, mas que todas as coisas que nós possamos conhecer, palpar no planeta Terra, todos os planetas que nos rodeiam, todas as leis que se aplicam a esse nosso sistema, toda a possibilidade de consciência, tudo que nós podemos definir como conhecimento e não conhecimento, e toda a maior expressão de consciência que nós podemos chegar, nós nunca vamos ultrapassar a consciência do sistema solar. Por quê? Porque esta consciência do sistema solar, esse grande Ishvara do sistema solar, esse grande Ishvara nos traz, né, nos absorve como microexperiências e nos permite evolucionar dentro dessa própria consciência. Então, nós podemos analisar e ver, e eu não estou conseguindo nem mesmo sequer explicar, né? Eu não digo explicar, eu consigo falar mediante o meu nível de conhecimento, mas o nível é muito mais elevado que tudo isso, né? Então você para analisar que grande maravilhosidade é. A gente olha hoje que nós temos aqui leis gravitacionais, nós temos leis de aquecimento e dissipação de calor, o que é frio, o que é quente. Nós temos inúmeros processos que ocorrem aqui na Terra, né? Nós temos árvores nascendo, árvores morrendo, árvores dando frutos, árvores jogando seus frutos fora, disseminando sementes, dessas sementes novas árvores nascendo. Nós temos hoje, né, esse mesmo ciclo, só que em com outros mecanismos de reprodução no reino animal. Nós vemos hoje, né, os animais copulando, sementes, né, sendo colocadas dentro de úteros e novos animais dali nascendo e se processando. A gente vê então que existe uma vida que se pulsa e umas leis que se pulsam, e a gente faz uma pergunta: quem é que criou tudo isso? Qual é a consciência que cria tudo isso? Qual é a consciência que coordena? Qual é a consciência que faz com que essa maquinária exista, não somente aqui na Terra, mas nós podemos em todo o sistema solar? Mas claro que a gente vai falar mais de forma terrena, porque é onde os nossos sentidos limitados alcançam. A gente começa a entender como é que tem toda essa lei, né? Toda essa lei partiu de um ponto. Essa lei, ela é um fragmento de uma outra expressão, né, que ela é condicionada, porque nós estamos condicionados ao sistema solar, então ela não é infinita, ela tem uma finitude, mas é muito ampla, é fora das capacidades intelectuais do homem e é fora das nossas capacidades até então espirituais, porque quando nós atingirmos níveis conscienciais muito elevados, nós vamos estar nós vamos nos igualar
né, na nossa busca de nos igualarmos a essa expressão, aí nós vamos passar para outros mundos, outras localidades, no qual nós vamos buscar mais expansão consciencial e maiores, se é que dá para se medir por tamanho as coisas, iremos ser. Então você para ver que tem algo que a ciência materialista diz que é muito importante para nós nos alicerciarmos de base. Eles falam que se o Sol parar de existir, o Sol explodisse ou o Sol acabasse nesse exato momento, todo o sistema solar se desmancharia, se desintegraria, né? Todos os planetas perderiam suas órbitas, acabaria com tudo. Por quê? Você percebeu que tudo está interligado com o Sol? Parou para analisar que tudo dentro do sistema solar está conectado ao Sol e o Sol está conectado com todos. Na realidade, gente, é uma grande expressão de consciência que está trabalhando. Uma gigantesca expressão, que não é tão grande assim comparada às outras expressões concessionais que já são de conhecimento do homem. Então nós vemos que ele passa a ser uma grande célula. Já imaginou a célula humana? Já viu o átomo? Já viu o átomo como é que ele é? Ele é formado de um núcleo e nesse núcleo gira ao entorno dele partículas, né? Você já viu falar de uma célula, como é que ela é? A célula não tem o seu núcleo e ao entorno dela não tem o citoplasma e todas as partículas que ali tem que fazem a existência de uma célula. Você já parou para analisar como é que é um sistema solar? Não tem o núcleo e todas as partículas que giram ao seu redor, só que essas partículas são as partículas físicas, ainda não foi mensurado e não foi calculado as partículas conscienciais, as partículas não visíveis, as partículas espirituais, as partículas que englobam o todo aquela consciência que faz aquilo ser um agregado de consciência. Então nós começamos a ver que quando nós lemos, nós aqui do lado oriente sabemos dessas primícias, né? Que é como em cima, como embaixo, como no alto, como no grande, Deus está em todo lugar, em todas as coisas. Aí nós começamos a parar e começamos a pegar chaves que nos trazem elevados níveis de consciências. Então quer dizer que todo o sistema solar é uma experiência. Mas que essa experiência do sistema solar, essa experiência que nós estamos falando do sistema solar, ela é diferente das outras experiências de outros fatos que acontecem dentro do, vamos botar assim, do sistema galáctico aonde nós nos encontramos. Que dentro do sistema galáctico, né, aonde nós nos encontramos, existem diversas galáxias, além dessas diversas galáxias, né, nós estamos saindo agora de uma condição de um sistema solar para uma galáxia muito maior, que essas galáxias também são centros de consciências, que têm as suas leis, que têm as suas buscas, as suas formas evolutivas, tudo isso fragmentos dessa grande consciência. Vamos fazer assim, nós estamos encerrando já aqui, eu não vou acelerar esse passo, eu estou tentando já, né, para poder acelerar, para tentar poupar o nosso tempo, mas eu não vou fazer isso não, porque o importante aqui não é mensurar as coisas com o tempo, o importante aqui é mensurar as coisas com o maior grau de crescimento e expansão da consciência que a gente possa ter. Então você faz assim, vamos dar uma relaxada, pode pausar o vídeo se quiser, tomar uma água, já voltar. Nós vamos a um breve intervalo, no qual eu vou estar fornecendo para você o meu contato, o meu WhatsApp, e nós já estamos de volta. Segura aí que já voltaremos. Ok, voltamos. Então nós estávamos falando ali naquele momento que começamos a acelerar, né, e não era o objetivo estar acelerando, o objetivo nós estar trazendo pontos, né, para nós meditarmos e começarmos a entender o que é esse tema tão importante dos Yoga Sutras, não entendendo a totalidade, né, porque eu estou trazendo do meu ponto de vista. Aí cada um vai olhar de um ponto de vista, né, eu estou trazendo do meu ponto de vista, mas estou tentando trazer de forma abrangente, bem aberta, para você ter bases para começar a tua consciência a se expandir. De você começar a adentrar o tema, né? Então é bem interessante isso. Nós estamos falando para vocês então do sistema solar, né? Uma grande consciência. Mas já é sabido também pela ciência que o nosso sistema solar é apenas um dos sistemas de outro sistema solar que habitam a galáxia, né? Então nós começamos a ver que a nossa galáxia, né, junto com o seu núcleo, junto com o seu centro, dizem que a nossa galáxia é o formato de uma espiral. Então nós vemos que ela tem um centro. Ali está
o centro consciencial de todo o sistema galáctico. Então nós começamos a perceber que existe uma consciência que segura, além de segurar, afirmar, que rege todas as possibilidades e todas as coisas dentro desta galáxia. Que esta galáxia ela passa a ser um centro, né, um centro cósmico, um centro consciencial, um centro de forma espiritual, né, na visão espiritual, um centro de uma consciência. Que essa consciência que está ali toda agrupada, toda agregada, é um fragmento desta marra consciência, da consciência de Deus. Você parou para analisar quanto já mudou, ou quanto já se transformou, ou quanto já falamos aqui sobre a grandiosidade de Deus? Aí você para analisar, né, que a gente observa algumas leituras que fala que Deus castiga, que Deus pune, que o Deus veio falar com o homem, né? Deus veio e disse a fulano, faça isso, faça aquilo. A gente começa a parar para entender o que é realmente essa forma de Deus humanizado, né? Essa forma de um Deus que tem sentimentos, tem raiva, né? Um Deus que sente raiva assim, ó, minha ira levantará sobre esse povo, eu levantarei com ira. Como é que a gente pode observar um Deus que está incólume a essas leis emocionais, né? Que está não é incólume, que está jungido as questões emocionais de sentir ira, sentir ódio, sentir amor, sentir afeto por um, sentir ódios por outro. Agora começa a mudar muitas questões. Aí você começa a ver, puxa vida, então a definição de Deus que eu tenho conhecimento, ó, não é bem assim, né? E eu não estou conseguindo talvez nem passar a totalidade do tema. Estou trazendo pontos para você refletir, raciocinar, para você ver que é muito mais amplo. Né? Que enquanto nós tivermos com a nossa consciência limitada a uma certa linha de raciocínio, é naquela linha de raciocínio que nós vamos estar vivendo. Né? Existe um ditado que também diz assim, que todo aquele que tiver sede pedir água, a água será dada. Então, ou seja, quanto mais você vai querer expandir tua consciência, mais possibilidades vai ser abertas para entregar para você a consciência. Por mais, não importa o ponto que você está, mas eu tenho problemas mentais. Não importa. Do ponto onde você está, com o desejo que você tem, a vontade seria a palavra certa, vai ser entregue a algo. Sempre vai ser entregue a algo muito maior do que você não tivesse um desejo para buscar aquilo. Aí você imagina, dentro da tua capacidade, você vai se expandir. Todo mundo vai, todos nós. É uma lei, tá? É uma das leis que rege o cosmos. Para não perder o fio do raciocínio e não desviar devagar do assunto. Então nós vemos a galáxia, né? O centro galáctico, nós vemos a galáxia como uma grande consciência. Olha que grande Deus é isso, olha que grande divindade é uma galáxia. Imagine, eu estou aqui por causa dessa galáxia, eu estou aqui por causa do centro solar, eu estou aqui por causa da consciência planetária. A minha expressão, a última expressão do meu ser, né, que é espiritualizado, que pode ser um pontinho consciencial, pode ser uma molécula, pode ser uma partícula espiritual, pode ser um núcleo de expressão, né, de consciência. Enfim, a minha última definição espiritual, a minha última definição, né, desse eu, porque esse eu na verdade não existe, existe o isto, né? Existe o aquilo, mas enfim, você já deve ter compreendido o que eu quis dizer. Só existe por causa dessas condições. Então eu fui trazido aqui, eu estou no estágio de estar-me aqui dentro desse ciclo evolutivo, né? Dentro desse ciclo de possibilidades, de situações, porque eles são os regentes. Essa grande consciência que rege tudo, que está subordinada à consciência galáctica, né? A consciência planetária é subordinada à consciência solar, a consciência solar subordinada à consciência galáctica, a consciência galáctica, né? Que olha, tu tem condições de mensurar a nossa galáxia? Se nós somos apenas um grão de areia na nossa galáxia, nós temos condições de mensurar só o que é a nossa galáxia, só a expressão de todo o conhecimento, a expressão consciencial de todas as coisas que tem dentro da nossa galáxia. A gente nem tem condições, a gente nem entende a Terra, nós não temos nem condições consciencial de entender a Terra. Esses são os chamados pontos bindu.
Nós temos também o nosso próprio centro consciencial, nós temos o nosso centro de consciência, nós temos a máxima expressão, a nossa máxima expressão em conhecimento do nosso ponto bindu, em nós mesmos, e nem assim nós temos consciência de nos entendermos. Nós não sabemos quem nós somos, não sabemos o que é isso, nós estamos jogados, né? Nós estamos segmentados com esses 5 sentidos que não nos ajudam, né, em muita coisa dentro desse plano físico para tentar compreender, mensurar, compreendê-lo, absorvê-lo. E nós estamos tateando, querendo ver se o intelecto vai descobrir. O intelecto não vai conseguir descobrir, não vai ampliar. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que utilizarmos yoga para buscar o conhecimento. O yoga, através da introspecção, através de nós estarmos com a nossa consciência que está conectada a todas essas coisas. A minha consciência, ela está conectada com todos os cantos, se é que podemos dizer assim, do universo. Tudo. Eu sei desde o momento que eu fui criado até esse momento, eu estou em contato com todas as coisas. Eu só não consigo expressar aqui. Essa é tão fraco, é tão limitado esse corpo, esses 5 sentidos são tão que apenas se fôssemos olhar uma janela bem grande, ela está apenas nos passando um mínimo filete de sol e nós estamos vendo aquele filetezinho de sol. Mas a nossa consciência é toda essa janela grande. Mas nós não temos condições, nós temos que desenvolver as nossas capacidades, nós temos que desenvolver os nossos dons, as nossas potencialidades, para que nós possamos entendermos, estarmos conectados, né? Nós estamos unidos a esta grande consciência, para nós termos a amplitude de todos esses negócios. Para analisar que coisa gostosa que não é. Para analisar que delícia que não é. Nós estarmos com todo esse conhecimento. Nós estarmos não somente entendendo, mas nós estarmos sentindo, vivendo em Deus. Vivendo em Deus. Em todos esses fragmentos. Nós estarmos conseguindo, né, consciencialmente, sentir, acho que seria o tema, a presença da consciência solar. Porque, na verdade, a consciência solar está em mim, eu estou nela, mas eu não tenho consciência disso, minha consciência não consegue entender, não a minha consciência espiritual. Essa consciência limitada, física, jungida a essa mente, não consegue sentir, não consegue medir, não consegue entender, acha que é só ela é vil, ela é mesquinha, ela é fechada, ela é embotada, ela quer para ela as coisas, ela começa a avançar, ela é doentia, Mas isso faz parte do sistema evolutivo, né? Mas eu estou trazendo alguns pontos para você refletir. Então nós chegamos agora a entender que nós temos então fragmentos conscienciais que cada vez mais vai aumentando em uma larga escala. Nós já chegamos até uma consciência galáctica, que é um Ishvara. Para o yoga, e não é para o yoga descobriu isso, os yogas descobriram isso, que essas consciências, elas são Ishvaras por natureza, são deuses. Por que são deuses, né? Por que se está dizendo que são deuses? Porque elas são, mediante o seu tamanho, e nós dentro condicionadas, é a máxima expressão que nós possamos atingir. Então, dentro do sistema planetário, a máxima expressão que nós podemos atingir é a expressão planetária, a expressão do planeta Terra. É a consciência, é o conhecimento de todo o conhecimento da humanidade, é o conhecimento de todas as leis, de todos os reinos que aqui existem, é o conhecimento da consciência planetária inteira, todas as experiências, toda a vida da Terra, tudo, gente, todas as experiências aplicadas a cada ser humano que existiu, a cada ser humano que vai existir, a cada ser humano que não existe mais, a cada experiência que foi criada, tudo isso tem um arquivo acástico, e esse arquivo, nós passamos a entrar esse arquivo e somos esse arquivo, passamos a ser tudo isso, passamos a ser essa consciência, passamos a agregar de todo o conhecimento planetário. Somos então, né, tivemos então ao nível de Ishvara, desse Deus terreno, desse Deus terra, dessa consciência terra. E assim então nós vamos também depois buscarmos, expandirmos consciencialmente ao Deus sistema solar, né, a essa consciência, para analisar que quanta informação essa consciência não tem de experiências, coisas que nós não conseguimos mensurar. Se a gente não consegue nem mesmo nos entender, vamos entender isso.
A gente não consegue nem saber quem somos nós, nem entendermos essa maquinária corpórea de como lidar com o nosso próprio corpo, com as nossas próprias emoções, com o nosso intelecto limitado. Somos mesquinhos, somos agressivos contra tudo isso, né? Matamos, infligimos dor às outras pessoas, às outras experiências. O que somos? Somos apenas partículas, um grãozinho de poeira no meio de tudo isso. Diz que se nós irmos ali na praia e você juntar a areia assim com as tuas mãos e separar e pegar aquele grãozinho de areia, diz que aquele grãozinho de areia é o sistema solar. Então, o que somos nós? O que nós somos? Eu espero que eu esteja conseguindo passar para você esse reflexo de conhecimento, né? Espero que você esteja absorvendo hoje esse conhecimento tão bonito, tão bacana. A gente nem adentrou aqui, ó, a gente nem fez a leitura ainda do coisa, ó. Mas para que fazer a leitura se a gente não vai conseguir pegar as bases? Não é melhor pegar as bases, depois a leitura a gente ganha de brinde, a gente ganha de graça? E ganhando ela de graça, ela nos dá todo o suporte do conhecimento que nós precisamos para nós expandirmos consciencialmente. Talvez eu não sei o teu nível de conhecimento, mas talvez hoje você ganhou uma consciência que você talvez passasse uma vida toda lendo livros e nunca ia ter. Nunca ia ter. Né? Não porque eu consegui trazer isso para ti, não é eu. Eu também fui instruído, me ensinaram isso. É isso que me deu a base de uma sede de estar buscando mais e mais. E tem muita coisa para mim buscar. Me libertar, vícios, problemas, paradigmas, situações. Eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou falho, muito falho. Sou muito falho. Mas enfim, então nós vamos ver que depois do nível galáctico, né, existe um nível paragaláctico, né? Mais alto que isso. Seria, eu não vou dizer em última expansão Maha galáctico, Maha, né, maior, porque nós temos que ver que a nossa galáxia, assim como todo um núcleo de átomos, um núcleo de células, ela está agregada a outros núcleos galácticos que formam, quem sabe, um grande centro galáctico. E que esse grande centro galáctico, né, de galáxias, Andrômeda, galáxia não sei, Órion, galáxia não sei do que, se é que esses nomes existem, mas se eu não me engano Andrômeda existe, esses nomes de galáxias, né, que os cientistas dão, galáxia tal, que nós estamos observando daqui do nosso lado, elas formam um agregado galáctico, e que esse agregado galáctico é uma grande expressão de consciência. Aí nós vamos ver que esse grande agregado galáctico se soma a grandes outros agregados galácticos, que esses outros grandes agregados galácticos também são níveis de expressão da consciência. Aí nós vemos que todos esses agregados galácticos, eles podem formar grandiosos agregados galácticos, que são tão pequenos perto de outros agregados galácticos. É infinito, é infinito. Aí como é que você vai dizer que o universo não é infinito? Com tudo isso, e tudo isso são expressões de consciência, e Deus está equânime acima de tudo isso. Maheshvara está equânime em cima de tudo isso, porque Ele foi o criador de todas essas possibilidades. Tudo isso, tá? Por que eu estou fazendo essa forma de introdutório, trazendo essas pontualizações para você? Porque o Sutra de hoje, né, o Sutra de número 24, ele fala isso, que o Ishvara, ele é um Purusha. O que é um Purusha? Purusha é uma consciência, Purusha é um centro consciencial, Purusha é um espírito, né? Purusha é um espírito. A gente fala espírito e geralmente as pessoas imaginam o Gasparzinho, né? É muito natural, foi colocado isso no nosso, eu vou dizer o senso comum, mas não seria o senso comum, foi colocado isso no nosso subconsciente, né? A pessoa que meditou, refletiu sobre isso, tinha que trazer uma forma de espírito. Aí criou um vulto. Mas o espírito, na verdade, é a consciência. O espírito, na verdade, é a consciência. Ah, mas o que é o Gasparzinho? Fantasma. Essa foi boa.
Essa tive que dar risada comigo. É um fantasma, não é o espírito. O espírito é que está dentro do fantasma, tá? É a expressão de consciência, a expressão de consciência. Mas não deixei de falar errado. O que é um fantasma? Não, o espírito é a expressão de consciência que anima esse fantasma, tá? Então nós vamos ver. Olha que interessante você pontualizar. Medita sobre isso que você vai ter uma grande expansão de conhecimento. Então é isso, gente. Espírito é essa consciência, né? Até mesmo quando as pessoas falam em anjo, né? Anjo tal, né? O anjo. A gente imagina um ser humano com asas, né? Foi uma definição que tinha que dar uma forma. Como é que eu vou dar uma forma para trabalhar ali na Terra? Bota o ser humano com asas para dizer que é um anjo. Um anjo não é isso, né? O anjo não é isso. O anjo, ele é uma potencialidade, é uma expressão de uma potência. Né? Não vê que eles dizem que o anjo da guarda me salva, o anjo da guarda me faz isso, o anjo tal. Então ele tem uma potência, ele tem uma força, ele tem a expressão de uma força. Aí você para ver a religião umbandista, que eles falam, né? Reino afro-umbandista de Xangô, reino não sei do que. Eles falam todas as expressões, né? Pode ver que tem, né? Os que cuidam do ferro, né, ou do fogo, ou da natureza, né, ou da árvore, ou da água, todas as potencialidades, todos os anjos, né, todas as expressões de potência, todas as expressões de força, todas as expressões de potencialidade. Claro, não estamos aqui mensurando quem são os espíritos envolvidos nisso tudo, mas esse é o objetivo, né, esse é o objetivo. Aí tem lá, eu não sei, tem um deles, né, me foge o nome agora, que é o responsável por ser, que eles chamam que é o das decisões, né, é o das encruzilhadas, é isso, é tudo tal. O que é? É força, é potencialidade, o direcionamento, a lei do karma, tudo isso, né? A gente não vai entrar nesse tema, não porque não podemos falar, para não nos perdermos do tema aqui, porque é um tema que a gente pode estar falando. O yoga ele tem que estar envolvido com tudo, com todos. Ele não pode fazer distinção, disparidade, mensuração de ninguém. Tem que amar a todos, estar junto com todos, afinal de contas estamos com todos. Mas tranquilo. Nós estamos falando então que nós estamos colocando tudo isso são expressões, né? Tudo isso são purushas, tudo isso são espíritos, tudo isso. A Terra eu sou um purusha, você é um purusha, a minha família, minha esposa, meus filhos são cada um deles uma expressão, um purusha, a Terra é um purusha, tudo isso. São manifestações conscensionais, né? Conscensionais. Mas aqui diz no Sutra de número 24 que Ishvara é um purusha particular, que é incólume às aflições da vida, as ações e os resultados e as impressões produzidas por essas ações. Sabe o que é impressões produzidas por ações? É o karma. É o karma. Ele é incólume às expressões produzidas por ações, ou seja, não existe karma para Ishvara. Ele não está jungido a leis kármicas. Na verdade, ele é o coordenador das leis kármicas, né? Claro que ele pode estar jungido de um grau maior, mas não menor, dele para dentro, né? Então ele é incólume. Aqui fala que as aflições da vida. Aqui está falando bem de forma humanizada. Então significa o quê? Né? Chorar, espernear, prantos. Não resolve. Mas como é que quando eu tenho fé as coisas resolvem? Porque foi facultado esta possibilidade de ser resolvida, né? Porque existe dentro dessa lei, né? Dessa lei elástica, grande, existiu a possibilidade disso acontecer. Vai acontecer assim, mas se ele fazer isso, vai acontecer aquilo. É a lei. Não é jeitinho, é a lei. É a grande lei, né? Então assim, nunca vai existir o beco sem saída. Não pode existir o beco sem saída. No universo infinito não vai existir beco sem saída. Entrei num beco sem saída. Não existe isso dentro do universo infinito. Claro que nós estamos falando para você entender que sempre vai existir possibilidades. Mas se existir o beco sem saída, é uma possibilidade. Ele mesmo passa a ser a possibilidade, né? Essa beco sem saída. Já foi isso. E que tudo isso se desenhe e se volta através das leis pré-estabelecidas. Então, não está incólume as aflições.
Tá? Claro, nós estamos analisando esse Purusha, nós podemos analisar do nível planetário, ou nós podemos estar analisando esse próprio Purusha de um nível, né, um nível do sistema solar. Ou o Sol vai dizer assim, né, vou mandar uma luzinha lá para ele, 2, 3 fótons a mais do que o outro, para ele, né? Ah lá, pá, manda uns fótonzinhos a mais lá. Sabe, será que é assim que o universo trabalha? O universo é incógnito a tudo isso. Mas existe uma lei estabelecida, e essa lei é economy. Essa lei é para todo mundo, essa lei é para todos, essa lei é para tudo. Existe uma lei, a lei é essa. Aí sim, a gente vê então que esse Ishvara é um Purusha particular. Então, nós vamos ver que existe o Maheshvara, que é o grande Deus, e nós vemos agora que há então Purushas maiores. Que todo Purusha que é maior que você é um Deus. É um Deva, né? Hoje, para analisar quantos Devas e Yogis, né? Grandes Yogis nós temos. Grandes expressões de Yogis nós tivemos. Olha aqui para o pessoal que gosta muito do cristianismo, Jesus Cristo, né? Olha que grande expressão divina. Que grande santo, grande sábio. Grande Purusha. E podemos ver que Jesus Cristo, ele apesar de o cristianismo narrar que ele fez 1001 feitos, ele era incólume às aflições. Todo mundo chorando aos prantos, né? Todo mundo lá gritando, berrando, ele dizia, acalmai-vos, né? Bem tranquilo, né? Não se envolve, não, né? Né? Calmai-vos. Vocês não têm conhecimento, vocês não têm essa... Vocês ainda estão em fase de crescimento, eu vim aí para trazer uma luz, né? Fui enviado vim trazer uma luz a vocês, a coisa é assim, a coisa é assado. Ah, não, tem que colocar amor, se não colocar amor aí a coisa não vai, né? Baseado em incólume as aflições da vida, porque aflições da vida é não ter conhecimento do todo, né? Aí nós vivemos aflitos. Aqui fala que é incólume também as ações, ou seja, por mais ações que eu estou realizando dentro desse Purusha, né? Vamos botar assim, Maha, não Maha, vamos botar esse Purusha planetário, por mais ações que eu estou desenvolvendo, mais ações que eu estou fazendo, não é que eu estou mudando os paradigmas terrenos, não é que eu estou, né, alterando a forma, mas olha como é que está a natureza, tal, mas é tudo uma lei pré-estabelecida, eu não estou mexendo em nada. Já é resultados pré-estabelecidos. A lei é assim, ó, se mexer desse jeito, eu vou reagir desse jeito. Quando fazer assim, eu faço assim. Essa lei não é agora, vamos criar uma lei assim, isso já existe. Já está na consciência. Já está na consciência. E nunca vai decretar o fim do planeta, do sistema solar. Né? Não vai decretar o fim do sistema solar. Porque da Terra. A Terra pode passar por inúmeras transformações, abalos sísmicos, terremotos, pode passar por tudo isso, mas passou tudo isso e virou Terra. Não dizem hoje, né? Não dizem hoje que existia um período jurássico com grandes criaturas ferozes e que elas foram banidas pelo meteoro. O meteoro matou tudo isso e a Terra está aqui até hoje. Né? O meteoro acabou com a vida deles. Dizem que foi assim. A ciência humana diz, né? Que terminou a vida dos dinossauros. E a Terra está aqui. Novas experiências foram realizadas, novas. E assim, então, para analisar que esse Purusha, ele tem todas as leis, ele nos dá e ele nos conduz à evolução. Né? Ele é o que faz com que nós possamos evoluir dentro e nós vamos atingir a sua máxima expressão consciencial quando atingirmos o grau da experiência que nós estamos vivendo. Então, ou seja, eu tenho um grau para desenvolver dentro de mim, porque eu sou uma experiência, né? Eu sou uma experiência que estou passando aqui, que foi trazida várias vezes ao plano físico. Mas eu sou uma experiência, então eu estou desenvolvendo algo, eu estou desenvolvendo, né, está sendo desenvolvida com essa minha experiência, esse meu Purusha, esse Purusha aqui, eu Purusha, nós estamos em várias evoluções, várias interpenetrações na matéria e saindo da matéria para dar um resultado, para chegar a um resultado, uma expressão de consciência. Quem é que está me fornecendo as bases e tudo isso? É essa consciência solar e planetária. É ela que está me fornecendo dentro todo o suporte, todas as condições para que eu desenvolva.
Ele está sendo todo o suporte para que eu possa buscar o desenvolvimento. Ele que me dá o suporte. Mas não significa que ele está, né, envolvido nas minhas aflições, determinando minhas ações, se envolvendo nos meus resultados. Não. Ele já é o Espírito em si e eu só estou dentro aqui vivendo todo esse condicionamento de leis, todo esse condicionamento dessa forma de sentir, essa forma de perceber, os sistemas dimensionais que ele pode me oferecer, tudo que você possa imaginar e não imaginar de possibilidades dentro deles. É infinito o conhecimento da Terra, mas é finito medindo, mensurando a um conhecimento, né, de um sistema galáctico, de um sistema solar. E o sistema solar ele é infinito, mas é finito quando se mensura a um sistema, né, a um sistema galáctico e assim por diante. Imagina nós adquirimos todo o conhecimento da Terra. Está em contato com todas as experiências, todas as fórmulas, tudo que já foi realizado, tudo que vai ser realizado, o projeto. É muito grande, muito grande. Tá, gente? Então, qual que foi o objetivo? Eu vou usar esse vídeo como parte 1, tá? Mais uma vez. O que é o objetivo? O objetivo não é te trazer entretenimento e fazer com que, mais um vídeo gravado. Não é isso, não. O objetivo é nós passarmos para nós, trazermos para você, né? Trazermos para você as bases para você compreender o que é essa auto-entrega a Deus. Eu falei que era um tema gostoso, eu falei que era um dos pontos gostosos do Yoga Sutras. Claro que cada um vai ver de um jeito, pode ser que você leia e se interesse bastante pelas questões do desapego, é cada linha, né? Cada linha de yoga que você gosta de se envolver. Lá no fechamento dos vídeos, eu quero ver se eu consigo fazer para você, do fechamento dos vídeos que eu digo dessa sessão, né, que vai até o Sutra de número 30, eu quero ver se eu consigo fazer para você. Eu quero trazer para vocês a essência do Bhakti Yoga, né? Que é o caminho. Isso aqui é o caminho do Bhakti Yoga, né? Trazer para você da devoção, de trabalhar com desinteresse, de não nem trabalhar pensando em interesse, porque nós seres humanos só pensamos no interesse, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou ter de retorno, o que vai me dar. Isso não é se entregar. Se entregar é se doar, é não querer nada. Eu estou fazendo porque eu não quero nada. Você já fez isso pelo universo? Ninguém fez de nós. Ninguém fez de nós os pequenos, né? As pequenas expressões. Porque ninguém faz. A gente só quer tirar retorno porque tu trabalha, porque tem um retorno. Né? Porque tu quer retorno. Eu vou trabalhar porque eu estou ganhando isso. Eu estou plantando porque eu quero ter o fruto. Só que sempre quer tirar. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A gente não entrou no assunto, evidentemente, mas nós trouxemos bases muito importantes para nós entendermos o que o assunto quer nos dizer do Sutra de número 24. Voltamos com o próximo vídeo, parte 2, né, do Sutra de número 1, o Sutra de número 24, e você nos acompanhe. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer imenso mais uma vez, desculpa os atropelos, né? Desculpa muitas vezes minha falta de conhecimento, mas obrigado por tudo. Participa junto comigo do canal. Namastê.